Oi, pessoal, eu sou Jéssica Marcina de Medeiros. Eu vim aqui falar hoje no curso de Governança do SUS, no módulo 1, Mecanismos de Integração de Rede e Serviços de Saúde e a Coordenação de Sistemas de Saúde Universais. Eu sou fisioterapeuta, sou formada pela Universidade Federal da Paraíba e fiz mestrado e residência na Fiocruz de Pernambuco e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de saúde pública também, avaliação em saúde. Começando aqui a apresentação, primeiro pensando um pouco do cenário do sistema de saúde no Brasil. Nas últimas décadas, não só o Brasil, mas no mundo todo, tem havido uma série de mudanças no perfil demográfico e epidemiológico da população, com o envelhecimento da população em geral e um aumento de doenças crônicas. E isso tudo gerou um grande impacto nos sistemas de saúde, que precisaram se adaptar para atender essas necessidades da população. Com esse novo perfil existente, ficou mais evidente como é necessário que os sistemas de saúde atuem de forma integrada. E quando a gente teve recentemente, né, a questão da pandemia do Covid-19, isso ficou ainda mais evidente, o quanto a falta de integração ou o quanto as fragilidades dos sistemas de saúde precisam ser trabalhadas para que a gente dê conta de momentos críticos na saúde da população. Então, pensando especificamente na América Latina e principalmente no Brasil, a gente tem uma fragmentação e uma segmentação dos serviços que vão impactar nesse resultado dos sistemas de saúde em geral. E quando a gente para ver o cenário de o que é essa fragmentação, o que é essa segmentação, a gente pode observar algumas características nesses sistemas de saúde que evidenciam isso. Então, por exemplo, a coordenação entre os níveis de saúde, atenção primária, secundária, terciária e demais serviços. A gente observa que não tem uma coordenação, uma comunicação fluida entre esses diferentes níveis de atenção. A gente observa também dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde, um dimensionamento inadequado dos serviços, seja para mais ou para menos. Então, alguns serviços que não são tão necessários para a população têm grande quantidade, e outros serviços que seriam mais necessários são difíceis de se ter o acesso. A continuidade da atenção também é outro problema. Então, às vezes, o usuário consegue acesso a um determinado nível de atenção, mas ciente de que precisa ter um atendimento em outro nível, tendo encaminhamento, não consegue ter acesso a esse outro nível. E também com relação aos programas, o tipo de programas de saúde em que se é investido, né? Quando você pensa somente em programas verticais, que não considerem a realidade de cada local, talvez o que está sendo ofertado ali, da mesma forma como o que eu falei no dimensionamento, não seja o que é necessário para aquela população. E o que é que esse cenário todo que eu apresentei impacta, né, na população? Primeiro, a qualidade do serviço de saúde, que é comprometida. Segundo, a saúde da população em si, que é o foco principal, no fim das contas, né, de todo o sistema de saúde, ou deveria ser. E não só o impacto nesses resultados de saúde, mas também, claro, em como a população percebe a sua própria saúde e o seu acesso à saúde, o sistema em que ela está inserida. E, por último, eu queria citar os recursos, porque essa questão dos recursos é impactado não somente quando a gente fala em recursos, pensa principalmente de falta de recursos, de investimento, coisas do tipo. Só que esse contexto de fragmentação, de segmentação e todos esses problemas que eu citei, muitas vezes trazem uma questão de recursos mal colocados. Então, sim, tem recursos, mas os recursos são utilizados de uma forma em que não se resolve o problema. Então, o custo final do sistema de saúde, dos serviços de saúde, acaba sendo muitas vezes maior, com resultados piores. Então, como trabalhar essa relação para que os recursos sejam bem utilizados e o custo do sistema de saúde seja suficiente e adequado para atender as necessidades de saúde da população.
E quais são as causas dessa fragmentação que eu falei? Primeiro, a gente pode citar o modelo de atenção à saúde vigente. Essas causas que eu estou trazendo são levantadas pela Organização Pan-Americana de Saúde, então pensando principalmente nessa parte do globo. Se a gente tem um modelo de atenção que é voltado à doença e não à saúde, é voltado a resolver o problema quando ele chega e não a prevenção, por exemplo, isso traz uma série de problemas e uma série de custos maiores desnecessários também. Outra questão é se a gente pensa um modelo de atenção que é focado principalmente no terceiro nível de atenção, ou no hospitalar, por exemplo, sendo mais, dando um exemplo mais específico. Se todo o investimento é feito em construção de hospitais, em melhoria de hospitais, não que isso não seja importante, mas isso está focando em uma etapa específica da saúde da população. Então, para você chegar no hospital, você já está com uma questão de saúde mais avançada, um problema de saúde mais avançado. Então, não está trabalhando um modelo de atenção preventivo com a atenção primária, por exemplo, e não se está trabalhando em um modelo de atenção voltado à promoção da saúde da população como um todo, e sim na resolução do problema quando ele já está lá. É um pouco aquela coisa do apagar o incêndio, né? E outra causa também citada aqui é a segmentação institucional e a dificuldade, a limitada capacidade de direção da gestão de saúde. Então, se a gente tem um conjunto de serviços e setores trabalhando ali para a saúde que não conversam entre si, são segmentados nesse sentido, isso dificulta para ter um resultado comum com o sistema como um todo. E se a gente tem ali quem tem a caneta na mão, a gestão de saúde, quem está mais ligado às políticas, se essa camada do sistema de saúde ela não tem governabilidade sobre os resultados, ou se ela não tem capacidade, se ela não é capacitada para atender ao que é necessário para a saúde da população, isso fica limitado. E aí a gente entra numa questão mais ampla e mais complexa, que vai ser todo o desenrolar político relacionado à saúde como um todo. E não apenas pensando no sistema de saúde, mas todos os outros setores relacionados a ele, e como a influência do poder vigente vai ter resultado no sistema de saúde e nos resultados que esse sistema vai conseguir na saúde da população. Mais uma questão aqui para citar sobre as causas da fragmentação é a descentralização dos serviços e essa questão dos serviços serem voltados somente para indivíduos ou para a população como um todo. Quando a gente fala em saúde pública, a gente pensa em populações, em comunidades. Mas é claro, por exemplo, que quando a gente pensa no sistema de saúde no Brasil, temos o SUS, mas temos também em paralelo o serviço privado. No serviço privado, o cuidado é muito mais voltado para o indivíduo. E aí é outra abordagem que está correndo ali em paralelo com os serviços públicos para a população como um todo. E esses dois formatos de atenção em paralelo vão fazer parte desse contexto fragmentado que dificulta o alcance dos resultados que a gente quer. Outra questão importante é a não priorização dos riscos que a população tem de saúde e partes da população não integradas ao sistema. Então, a gente tem, por exemplo, doenças, situações de saúde que não são evidentes ou que são evidentes, sabe-se que aquele problema existe, mas não se tem um olhar para que ele seja resolvido realmente. Então, um exemplo que eu posso citar, que eu tenho mais proximidade, é o câncer de colo de útero, que é muito bem estabelecido na literatura como a prevenção
resolve esse tipo de câncer, ele é um câncer prevenível, ele não precisa acontecer na população desde que seja feito o exame preventivo, né, em tempo hábil, e que aquela população tenha acesso de uma forma que não é cara de se fazer, não é difícil de se achar tecnicamente a solução, é uma solução já estabelecida, mas que não é priorizada. Então, sim, não só o Brasil, mas em vários lugares do mundo, o câncer de colo de útero segue sendo um problema, porque esse risco, apesar de a ciência já ter estabelecido o que precisa ser feito para que ele não se torne a doença em si, não é priorizado as ações para ser resolvido, para que seja resolvida essa questão, não são priorizadas. E por último, recurso, que sim, sempre acaba sendo um fator muito importante, a falta de recurso, mas também o como esse recurso é alocado, como eu já falei. E como são dadas essas práticas de financiamento que vão mudando ao longo dos anos, que vão mudando ao longo das gestões, mas que sempre vão estar impactando na fragmentação do sistema. Todo esse cenário que eu falei de fragmentação do sistema de saúde tem uma contrapartida para se tentar resolver, que são os modelos de cuidado integrado. Então, essa palavrinha integrado, né? O que ela quer dizer? Primeiro, sobre integralidade. Integralidade é um dos princípios do SUS, e ele pode ser dividido em três grandes formas de se ver essa integralidade. A primeira é um atributo das práticas profissionais. Então, sempre que a gente pensa, aquele médico, aquele enfermeiro, aquele profissional, ele tem uma abordagem integral. Esse seria o sentido. O segundo é um aspecto organizativo dos serviços. Então, os serviços de saúde estão organizados para dar uma atenção integral ao indivíduo. Juntamente, esses serviços vão dar essa atenção integral ao indivíduo. E o terceiro grupo a terceira forma de ver a integralidade são as características de políticas e abrangência de respostas governamentais e articulação de ações. Então, é como as políticas de saúde, como as respostas governamentais vão estar voltadas ou não à integralidade nesse sistema de saúde. Aqui a gente vai focar principalmente no segundo conjunto de percepções da integralidade, que são os aspectos organizativos dos serviços. E, nesse sentido, a gente pode retomar aqui as redes de atenção à saúde, que são também abordadas nesse módulo, que elas vão buscar atender às demandas e às necessidades de saúde daquela população, conforme as necessidades de cada território, com o uso adequado dos recursos e o cuidado qualificado e resolutivo. Então, a integralidade, enquanto princípio do SUS, vai ter essas três visões, e as redes de atenção à saúde, elas vão botar em prática esse princípio, essa integralidade, a partir dessas questões que eu falei. Então, sobre a integração, o que é essa integração entre os serviços que eu comentei ali na integralidade? Os serviços de saúde e os profissionais de saúde também, mas focando aqui nos serviços, eles têm uma interdependência entre eles para que toda a rede funcione de uma forma harmônica, digamos assim. Então, a partir dessa integração dos serviços, é garantida a continuidade do cuidado e é garantido o estabelecimento desses itinerários eficientes e coordenados com a articulação entre os pontos da rede de atenção. Quando eu falo aqui interdependência entre atores, entre serviços, pode pensar atenção primária, secundária, terciária, atenção domiciliar, toda a rede de apoio que está envolvida. São todos esses atores atuando de forma harmônica para atender às necessidades de saúde da população. E trazendo a nossa lupa agora diretamente para um indivíduo, por exemplo, como é que se dá a coordenação do cuidado desse indivíduo? É a articulação entre esses serviços, entre essas ações de saúde, relacionadas a determinadas intervenções, de uma forma harmônica, como eu disse, ou de uma forma sincronizada, e que vai buscar o mesmo objetivo.
Então, se você tem, por exemplo, um indivíduo, trazendo novamente o exemplo do câncer de colo de útero, uma mulher que passou pela atenção primária à saúde, que fez o citológico, que deu uma alteração naquele citológico, ela vai precisar ser encaminhada para uma atenção especializada para um exame mais detalhado. E de lá, digamos que, ok, foi evidenciado o câncer, ela vai precisar passar por um tratamento a nível terciário. Toda essa atuação de diferentes níveis, digamos que depois do nível terciário, inclusive, ela chega a cuidados paliativos, como isso vai ser ofertado, todo esse percurso que essa mulher está passando no sistema de saúde, ele precisa ocorrer de uma forma em que se tenha essa coordenação do cuidado, ou seja, todos esses serviços, todos esses profissionais, toda essa atuação do sistema de saúde, ela vai ter um objetivo em comum. Ela vai atuar, imagine aqui uma orquestra tocando alguma música, cada pessoa, cada ator que está naquela situação, precisa ter uma linha guia entre eles, precisa ter um mesmo objetivo em comum, precisa estar ali no mesmo tom, para que se alcance um resultado bom no final. Então, independente do local onde é prestado esse serviço, essa atenção à saúde a essa mulher, todos eles têm uma coordenação de cuidado em comum, todos eles têm esse objetivo em comum, se comunicam entre eles de forma harmônica para que isso seja feito. Então, exemplificando melhor isso que eu estou falando da coordenação do cuidado, como que a gente pode potencializar essa coordenação do cuidado? A gente tem, primeiramente, as tecnologias de informação e comunicação. É fundamental, se você vai trabalhar em conjunto, que você tenha uma boa comunicação com quem você está trabalhando. E as tecnologias de informação e comunicação servem para isso. Cada vez mais a gente está tendo uma comunicação mais digitalizada, mais informatizada, o que facilita bastante a vida, mas é claro que a gente também tem questões de infraestrutura que precisam dar suporte para que isso aconteça. Então, acesso à internet, a computadores, a programas que funcionem da forma que é necessário para que seja feita a comunicação. E não só a comunicação entre serviços, entre profissionais, por exemplo, mas também que a coleta de dados seja feita pelos serviços, coleta de dados, por exemplo, de situação da saúde da população, e a divulgação também desses dados. Então, para que haja coordenação do cuidado, toda essa questão informacional precisa estar acontecendo de forma harmônica. Segundo ponto de como potencializar a coordenação é a atenção básica enquanto centro desse sistema de saúde. Pelo menos no modelo de atenção que a gente está falando, a atenção básica precisa receber a importância que ela tem para dar a base de sustentação desse sistema. Outro aspecto é a revisão de alocação de recursos. Como eu disse, os recursos sempre acabam sendo um ponto levantado quando se fala em dificuldades dos sistemas de saúde. E no caso aqui, pensando no Brasil principalmente, a gente pode falar do nível terciário, que recebe uma quantidade de recursos, recebe uma alocação muito maior, e que poderia ser redistribuído para outros níveis de atenção, de forma a ter um resultado melhor na saúde da população como um todo no final. Outra questão é a integração entre níveis assistenciais e a relação entre prestadores. Então, se a gente tem, por exemplo, pensando novamente em nível primário, secundário e terciário, lembrando daquela mulher que eu falei com câncer de colo de útero, a atenção primária e a terciária precisam ter um mínimo de integração e de comunicação entre elas, se essa mulher, ao sair da atenção terciária, precisar de cuidados paliativos. Aquela atenção primária vai ter que dar algum suporte. E, claro, eu estou falando um caso extremo, mas ao longo de todo o percurso no sistema, nos serviços de saúde, durante essa situação de saúde dessa mulher, os serviços precisam estar se comunicando para que essa mulher tenha uma continuidade nesse cuidado. Então, essa relação entre os prestadores precisa existir, primeiramente, e precisa ser otimizada de forma que aquele usuário não fique peregrinando no sistema de saúde, tentando descobrir o que fazer,
porque os serviços em si, os prestadores em si, não conseguem, não sabem se comunicar, não têm realmente ferramentas para se comunicar. E isso tudo que eu estou falando não é culpando prestadores ou culpando serviços. O sistema como um todo precisa funcionar assim, e é uma coisa que, óbvio, é muito mais fácil de ser conseguida se a gente pensa de cima para baixo, pensa como um todo e não como responsabilidade individual de cada profissional ou de cada serviço. E, por último, sobre como potencializar a coordenação do cuidado, o modelo de atenção e gestão de cuidados nas redes de atenção à saúde. Aquilo que eu falei, se o modelo de atenção ele é focado na doença, fica complicada esse resultado ser o que se espera. Então, se for um modelo de atenção focado na saúde, focado em todos os aspectos necessários, prevenção, promoção, rastreamento, assistência direta à saúde, enfim, todos esses aspectos estiverem trabalhando em harmonia nas redes de atenção e dando a atenção devida não somente a doenças específicas que sejam determinadas, por exemplo, do governo federal para baixo, como digamos que o governo federal vai focar em hipertensão e diabetes, super importante. Mas digamos que nessa população, nesse lugar onde essa rede de atenção está atuando, hipertensão e diabetes não é o problema principal da população. Que sejam, não sei, diarreia, que seja outra questão que não é o que o governo federal incentiva, não é o que vem verba para que essa rede consiga atuar, e aí fica uma realidade desconecta. Você tem a atenção à saúde, mas você não tem direcionada para o que aquela população precisa. Então, que o modelo de atenção, ele observe a saúde da população como um todo, não apenas assistência, não apenas prevenção, e também toda a diversidade de doenças e agravos que aquela população tenha. E agora, pensando um pouco essa atenção integrada na prática. Tem um conjunto de autores que fizeram uma revisão bem interessante e que são Clau e colaboradores que eu trago aqui, e que eles pensam a atenção integrada, a integração na atenção à saúde de 4 formas, em 4 grandes blocos, com 4 grandes objetivos, que seriam a integração funcional, que ela está relacionada à coordenação entre essas funções de apoio e incentivos, por exemplo. Então, tudo que for de apoio ao serviço de saúde, de apoio para que ele funcione. A segunda seria a integração organizacional, que observa essa relação entre organizações de cuidado na rede. Então, como, por exemplo, serviços ou serviços entre si, ou também serviços com instâncias governamentais, por exemplo, acordos contratuais com hospitais, com municípios. A terceira seria a integração profissional. Então, como essas relações entre profissionais, dentro e entre organizações, está ocorrendo, como é feita essa integração entre essas pessoas. E, por último, a integração dos serviços em si. Como é que é feita a coordenação dos serviços e a integração de cuidados em um único processo ao longo dessa assistência à saúde. Então, pensando aqui, atenção integrada em 4 grandes pilares, ou 4 grandes objetivos, que é a integração funcional, organizacional, profissional e de serviços. Então, na prática, né? Como é que a gente como é que a gente faz essa integração acontecer? Esses 4 tipos, esses 4 objetivos, esses 4 grandes pilares da integração. A partir de mecanismos. Esse foi o termo utilizado aqui nesse módulo para colocar em prática ações para que a integração aconteça. Então, esse mesmo conjunto de autores que eu falei, eles trazem uma série de mecanismos possíveis necessários para que a integração aconteça,
E eles separam esses mecanismos em 3 grandes aspectos também, que são mecanismos que vão buscar o grau de integração entre profissionais ou organizações, mecanismos relacionados à centralização no paciente e mecanismos relacionados a aspectos normativos. Essas 3 categorias de mecanismos para cada um daqueles tipos de integração que eu falei. Então, eu vou trazer um pouco aqui alguns exemplos, isso está também no material de vocês, sobre a integração funcional. Então, se a gente quer que tenha essa integração entre profissionais ou organizações a nível funcional, ou seja, questões de apoio para que o sistema de serviço funcione, a gente precisa ter tecnologias de informação e comunicação que facilitem esse processo, como eu já citei também. Então, tem que ter o registro das informações de saúde, e esse registro tem que ser feito e divulgado de forma adequada, para que esses dados sejam utilizados de forma adequada. Tem que haver não só essa questão do registro de informações em cada sistema, em cada serviço, mas que haja uma comunicação entre esses serviços. Então, aquele paciente que foi na atenção básica, muitos dados que são coletados ali sobre eles vão ser interessantes para a atenção secundária ou terciária. Se esses sistemas conversam entre si, isso facilita não só a atuação do profissional, mas a vida do próprio paciente, que vai ficar repetindo toda aquela história sempre, em cada serviço que ele vai, e que muitas vezes ele não sabe como expressar alguns dados de saúde que os profissionais entre si saberiam. Então, isso também gera uma série de ruídos e uma série de dificuldades ao longo do processo. Então, esse é um mecanismo muito importante de tecnologias de informação e comunicação. Só que a gente tem que pensar também que o paciente, ele não é só paciente nesse sentido de passivo em todo esse processo. Então, um mecanismo importante também nessa atuação seria de acompanhamento dos pacientes, do que acontece com a saúde deles. E ferramentas eletrônicas ou não, mas cada vez mais eletrônicas e digitalizadas, para que os pacientes possam participar ativamente na gestão da sua própria saúde. E pensando em aspectos normativos dessa integração funcional, a gente tem todos esses dados, mas a gente pode utilizar esses dados para uma melhoria de todo o processo. Então, é importante que haja um monitoramento e uma avaliação a partir dos dados coletados. Isso, inclusive, direciona os incentivos financeiros para a melhoria da saúde de todo o sistema para alcançar os resultados que se espera. E pensando aqui na integração organizacional, eu vou só citar alguns, porque isso no material vai estar também falando sobre todos. A gente pode pensar direto aqui nos aspectos normativos, a questão das políticas, responsabilidades, liderança e cultura organizacional para a prestação ideal dos cuidados crônicos. Eu estou citando aqui cuidados crônicos porque é onde esse autor foca, mas a gente pode pensar em todas as formas de cuidado em saúde também. Então, pensando nos serviços entre si, na integração organizacional, no aspecto normativo, tem que ter um mecanismo que possibilite esse cuidado que a gente está querendo. Então, se não tiver uma política que seja voltada ao que se pretende, ao que se necessita, fica muito mais difícil que a coisa aconteça. Então, normativamente, a gente precisa ter esse mecanismo disponível, essas políticas, essas lideranças, essa cultura organizacional voltada à integração entre os serviços. Indo aqui para o próximo, sobre a integração profissional. Um mecanismo importante quanto a essa integração entre profissionais e organizações é que se tem equipes multi ou interdisciplinares conversando entre si. Então, pensando especificamente só no ambiente hospitalar, se a gente tem ali a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
cada um trabalhando individualmente sem conversar entre si, fica mais difícil que aquele resultado melhor seja alcançado. Se as equipes conversam entre si e elas atuam de uma forma multi-interdisciplinar, é beneficiado o trabalho de todo mundo e o resultado no paciente também, na vida do paciente. Ao mesmo tempo, é necessário que tenha uma atribuição clara de funções, quem faz o que nesse trabalho em conjunto, e aqui é trazido também como mecanismo a educação desses profissionais, pensando, por exemplo, na educação permanente, não só na educação prévia, na formação de cada profissional desse em medicina, em enfermagem, em fisioterapia, mas a educação também ao longo do tempo para que esse profissional se mantenha atualizado de acordo com as melhores evidências científicas a respeito daquilo. Pensando novamente na centralização do paciente, um mecanismo importante é que esses profissionais e esses pacientes, esses familiares desses pacientes tenham uma conversa clara ao longo do processo, para que o paciente possa participar, ter essa questão da autogestão da sua saúde também, e não ser um objeto inerte em que profissionais, serviços vão atuar. Não é um recipiente vazio, é um ser humano que está ali, é a vida e a saúde dele que está em jogo. Vindo aqui, por exemplo, também para a integração de serviços, um mecanismo importante com relação a essa integração de profissionais e organizações é o uso de diretrizes baseadas em evidências. Como eu falei, também é importante aqui quando a gente traz sobre a educação para os profissionais. Então, é importante que esses profissionais, eles tenham acesso a essa educação e no dia deles, no dia a dia do trabalho deles, tenham acesso a essas diretrizes baseadas em evidências, de uma forma que seja padronizado o atendimento, que aquele indivíduo que vai ser atendido nesse hospital vai ter um atendimento similar ao que seria em hospital do outro lado do estado, digamos, porque eles estão trabalhando com as mesmas diretrizes. E pensando também, claro, que na questão de infraestrutura que precisa ter para isso e no gerenciamento também desses casos. E pensando na centralidade do paciente, novamente, que se tenha como mecanismo esses planos de cuidado, fixação de metas, enfim, e que seja acordado isso, em que seja conversado isso entre paciente e equipe de saúde, e o envolvimento também das famílias, que em muitos casos é fundamental para que se tenha um bom prognóstico. Agora, trazendo um pouco aqui sobre redes integradas de serviços de saúde, eu trouxe toda essa questão das dificuldades da fragmentação dos sistemas de saúde, e a partir desse contexto, a Organização Pan-Americana de Saúde e também a Organização Mundial de Saúde, eles trouxeram essa proposta de redes integradas de serviços de saúde. Essa palavra integradas é onde eu tenho me focado aqui nos últimos slides dessa apresentação. E o que seriam essas redes integradas de serviços de saúde? É um grupo de organizações que vão prestar ou proporcionar arranjos para que se prestem serviços de saúde de forma equitativa e integrada a uma determinada população. É semelhante ao que a gente já viu sobre redes de atenção à saúde, mas trazida sobre essa perspectiva da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, com o destaque para a palavra integradas. O objetivo dessas redes vai ser contribuir para esse desenvolvimento dos sistemas com a atenção primária enquanto centro do sistema e que prestem serviços de alta qualidade técnica, satisfazendo as expectativas dos usuários e alcançando os resultados de saúde conforme cada território em que essas redes integradas de serviços vão atuar. Aqui trazendo um pouco sobre os atributos que caracterizam essas redes. Com relação ao modelo assistencial, como é que são essas redes? Elas vão atuar em populações e territórios bem definidos e vão entender bem quais são as necessidades de cada população dessas. Elas vão ter uma rede extensa de estabelecimentos de saúde, que vão prestar serviços, como eu já citei anteriormente, não só de promoção, de prevenção, diagnóstico,
mas também de reabilitação, cuidado paliativo. Ela vai ter uma atenção primária multidisciplinar, que abrange toda a população, que vai integrar e coordenar essa atenção à saúde, mas vai ter também a prestação de serviços especializados no local mais adequado, vai ter esses mecanismos de coordenação assistencial e vai ter uma atenção à saúde centrada na pessoa, na família e na comunidade, levando em consideração essas particularidades de cada território. Pensando na governança e estratégia, essas redes elas vão ter o sistema de governança único para toda a rede, uma participação social ampla e uma ação intersetorial e abordagem de determinantes de saúde e da equidade em saúde. Pensando na organização e gestão, vai ter uma gestão integrada dos sistemas, vai ter recursos humanos suficientes, não tem como o sistema funcionar se não tem pessoas suficientes para atuar nesse sistema. Vai ter sistemas integrados de informação, que eu já citei também anteriormente, e uma gestão baseada em resultados. E pensando em alocação e incentivos, vai ter um financiamento suficiente e adequado para o que se presta. Agora, falando um pouco sobre a coordenação dos sistemas de saúde universais, focando no que são sistemas de saúde universais, que é o caso do Sistema Único de Saúde do Brasil. São todos esses sistemas que contribuem para financiamento e onde todos têm direito aos serviços. Revisando, sistemas de saúde universais são sistemas em que toda a população tem acesso a esses serviços de saúde de forma universal, equitativa. Todos têm direito a esses serviços de saúde. Então, no caso brasileiro, está lá na Constituição. Saúde é um direito e no caso, um dever do Estado. Isso não acontece em todos os sistemas do mundo, e tem, inclusive, um documentário bem interessante, ele é de 2007, se eu não me engano, mas ele traz um retrato ainda muito presente, chama Psycho, de Michael Moore, se eu não me engano, dos Estados Unidos, onde a gente vê como em diferentes sistemas de saúde pelo mundo, não necessariamente as pessoas têm acesso ao serviço de forma ampla, como a gente tem no Brasil. Mas quais são os desafios para que a gente consiga ter a coordenação de cuidado em sistemas desse tipo, sistemas universais? Primeiro, com relação à coordenação vertical. É necessário que se tenha uma coordenação entre os diferentes níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário, por exemplo, como eu falei. Com relação à coordenação horizontal, é necessário que tenha essa coordenação também entre os diferentes setores da saúde. Então, pensando, por exemplo, em saúde mental, saúde bucal, saúde da mulher, esses diferentes setores, eles precisam se comunicar de alguma forma, porque a pessoa não é só a mente, só a boca, é uma pessoa como um todo. E pensando na coordenação interfederativa, no caso do Brasil, por exemplo, o governo federal, estadual e municipal, eles precisam conversar entre si para que se tenha, novamente, uma harmonia nesse resultado que a gente vai ter na saúde da população. Mas a gente tem uma série de obstáculos para que essa coordenação aconteça. Então, pensando, por exemplo, na coordenação vertical, há uma falta de clareza de responsabilidade. O que é responsabilidade da atenção primária, o que é da atenção terciária. Em algumas situações, um vai se sobrepondo sobre o outro, e nem o próprio serviço sabe exatamente qual é a sua responsabilidade, muito menos o usuário desse serviço. Outro obstáculo é com relação à comunicação. Então, os diferentes níveis de atenção não se comunicarem, e a isso, por causa da falta da comunicação, ter erros e atrasos, por exemplo, no tratamento. E também a diferença de nível de recursos, que é o que eu já citei, por exemplo, quando a gente pensa em recursos mais voltados à atenção terciária do que à atenção primária, em situações em que a atenção primária teria muito mais a trazer para melhora no quadro de saúde daquela população como um todo. Com relação à coordenação horizontal, alguns obstáculos que a gente pode pensar são a falta de integração entre os diferentes setores de saúde e o que causa lacunas nesse atendimento,
A dificuldade de comunicação, novamente, agora não entre serviços, mas entre profissionais, e a diferença de culturas organizacionais. Isso dificulta na colaboração entre esses diferentes serviços também. E pensando em algumas estratégias para superar esses obstáculos que eu citei na coordenação do cuidado, a gente pode pensar em fortalecimento da liderança, ou seja, promover essa coordenação entre diferentes níveis e setores da saúde. A gente pode pensar no desenvolvimento de mecanismos de coordenação, também relacionados àqueles mecanismos de integração que eu falei. Então, se a gente usa protocolos de referência e contra-referência, se a gente tem fluxos muito bem estabelecidos entre os sistemas, entre os profissionais, se a gente tem sistemas de informação integrados, facilita todo esse processo e minimiza aqueles obstáculos que eu falei. E se a gente tem investimento em educação e treinamento, ou, por exemplo, educação permanente desses profissionais, também vai ter uma melhora em todo esse processo. E falando especificamente de populações com problemas crônicos, o desenvolvimento de plano de cuidado individualizado é muito importante e ele vai trazer a atenção do sistema de saúde desses profissionais para cada situação individual do paciente, do familiar, do território onde aquele paciente está inserido, da cultura daquele paciente, da questão religiosa daquele paciente. Então, o desenvolvimento de planos de cuidado individualizados, eles vão trazer um resultado muito melhor, porque eles vão estar observando muito melhor qual é o problema. E outra questão é o fortalecimento da atenção primária à saúde, que sempre vai ser batida essa tecla em algum momento para que se tenha a coordenação do cuidado nessas redes de atenção, e o investimento em serviços de apoio. Então, além dos 3 grandes pilares de atenção primária, secundária e terciária, a gente tem, por exemplo, cuidado domiciliar, reabilitação, cuidado paliativo, às vezes dado por um terceiro serviço, que precisam estar ali dando esse suporte para os serviços principais e que vão ser fundamentais também para o resultado. Esse foi o resumo do módulo de agora. A gente tem muitos desafios ainda para serem superados e espero contar com vocês aí também nesse atendimento no SUS. Obrigada.